Olá, meus amigos. Estamos trazendo, nesse vídeo da semana, mais um tópico da série NBR 5410, comentada em vídeos. E o nosso foco de hoje é referente às seções mínimas dos condutores fase e neutro em instalações elétricas residenciais. Temos também a instalação das tomadas de uso específico. Você vai saber quais são os critérios para especificar esse tipo de tomadas e qual é a potência indicada para os circuitos desse tipo de tomadas. E como sempre, eu vou agradecer a todos pelas visualizações e pelas visitas, esperando contar sempre com todos vocês nos próximos vídeos. Então, venha nos visitar, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e acione o sininho das notificações. Assim, você não vai perder a publicação de nenhum dos nossos vídeos. Muito bem. Agora, vamos direto ao ponto. Aí você está vendo os vídeos dessa série que foram publicados anteriormente. E agora nós vamos ver qual é o direcionamento que a NBR 5410 nos dá quando o assunto é bitola dos condutores fase e bitola do condutor neutro. Quais são os valores mínimos para os condutores fase e para o neutro em circuitos de iluminação? E em circuitos de força, qual é a bitola mínima? Quais são os critérios para definir a seção desses condutores? O condutor neutro pode ser maior que o condutor fase? E menor que o fio fase? Pode? Quando ele deve ser igual ao fio fase? Nós vamos, por partes, responder a esses questionamentos. A princípio, a NBR traz uma tabela, essa que você está vendo aí na sua tela, que define as seções mínimas dos condutores fase em circuitos de corrente alternada, que é o nosso caso nas instalações residenciais. E ela deixa bem claro que essas seções são as seções mínimas. E isso não deixa nenhuma dúvida que eu posso sim ter seções maiores nos meus circuitos de distribuição. A restrição está no limite mínimo. O limite máximo fica em aberto. Veja, quando nós usamos cabos isolados de cobre em circuitos de iluminação, a norma sugere a bitola mínima de 1,5 milímetros². Se usarmos o cabo de cobre isolado para circuitos de força, aí é sugerida a bitola mínima de 2,5 milímetros². Vale ressaltar que tomadas são circuitos de força. Nesse item que está sendo mostrado, a norma define todos os critérios mínimos para determinar as seções dos condutores, que basicamente são a corrente de projeto do circuito, a proteção contra sobrecargas, a proteção contra curtos-circuitos, a proteção contra choques elétricos, a queda de tensão e as seções mínimas que nós acabamos de ver. Todos esses itens referentes aos condutores fase. E o condutor neutro? Nós já sabemos que cada circuito deve ter o seu condutor neutro independente. Ele não pode ser comum a mais de um circuito. Vamos analisar esses questionamentos. Quando o fio neutro tem a mesma bitola do fio fase? De acordo com a norma, apenas quando o circuito é monofásico, os condutores fases e o neutro devem ter a mesma seção. E quando o neutro pode ser menor que o fio fase?
Nesse caso, a norma traz outra tabela, essa que você está vendo, e essa tabela ela mostra que quando a seção dos condutores fase forem maiores do que 25 milímetros quadrados, o neutro pode ser inferior ao condutor fase, desde que sejam atendidas 3 condições. Primeiro, o circuito deve ser equilibrado. Segundo, que a corrente das fases não tenha uma taxa de terceira harmônica superior a 15%. E terceiro, o condutor neutro seja protegido contra sobrecorrentes. Lembrando que os valores dessa tabela, eles só são aplicáveis a condutores que forem do mesmo metal, tanto para a fase quanto para o neutro. Veja os exemplos. Se os meus condutores fase são de 50 milímetros quadrados, eu posso ter o meu neutro de 25 milímetros quadrados. Se essas fases são de 120 milímetros quadrados, o meu neutro pode ser de 70 milímetros quadrados. E nós usamos essa tabela partindo do pressuposto que aquelas 3 condições foram atendidas. Muito bem. Quando você vai determinar as seções dos seus condutores nos circuitos, além de você levar em consideração essas informações, são aplicados outros fatores, como fator de temperatura, fator de agrupamento, fator de demanda e fator de potência. Esses 2 últimos, o fator de demanda e o fator de potência, serão o foco do nosso próximo vídeo. Então agora nós vamos sair das seções mínimas de condutores para um assunto um pouquinho mais polêmico. É a determinação das tomadas conhecidas como TUI, tomadas de uso específico. As TUI, juntamente com as TUG, que são as tomadas de uso geral, elas foram suprimidas, foram retiradas da NBR 5410 desde 2004, mas o conceito ainda é válido. A princípio, as tomadas foram divididas em tomadas de uso geral, que são essas tomadas que você tem distribuídas na sua residência, e as tomadas de uso específico, que são aquelas tomadas que alimentam equipamentos fixos ou equipamentos estacionários, desde que esses equipamentos tenham corrente nominal acima de 10 amperes. Isso quer dizer que todas as tomadas de uso específico terão uma corrente acima de 10 amperes? Não. Esse é um critério, mas além desse critério de corrente, há outros critérios, como você pode ver aí nessa nota que é apresentada pela própria norma. E baseado nisso, ela permite que seja feita uma nova classificação por tipo de equipamento. Veja esse exemplo. Um ar-condicionado de 7.500 BTU tem uma potência aproximada de 1.850 watts. E a corrente nesse equipamento será aproximadamente 8,4 amperes. Isso está abaixo dos 10 amperes, mas deve ser uma tomada de uso específico por se tratar de um equipamento fixo. Outro detalhe importante é que em um ponto de tomada de uso específico, você pode ter apenas uma tomada ou você pode ter várias tomadas. Quando houver mais de uma tomada, você deve considerar a corrente do conjunto de tomadas. Isso é muito comum em informática, onde você pode ter um rack alimentado por um ponto de tomada e esse ponto de tomada vai alimentar todos os equipamentos do rack em tomadas separadas. Então, a orientação da norma é que deve ser atribuída uma potência igual à potência nominal dos equipamentos
que você vai alimentar, ou, no mínimo, que seja igual à soma dos equipamentos, todos eles que irão ser alimentados. Se você não sabe a potência dos seus equipamentos, aí você vai considerar a sua corrente de projeto, ou então vai considerar as maiores potências do grupo que vai ser alimentado. Quando nós seguimos as orientações da norma, fica muito simples e muito mais seguro. No nosso próximo vídeo, nós iremos tratar do fator de potência e do fator de demanda, dois pontos muito importantes no cálculo da seção dos condutores. Um forte abraço a todos e até lá!